irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham, hoje a igreja tem a alegria de celebrar uma solenidade. Já tive a oportunidade de explicar para você a diferença de memória, festa e solenidade. E acredito que todos que participam com mais regularidade da igreja sabem que quando estamos celebrando uma solenidade, estamos celebrando algo que é extremamente importante para a igreja. E o que é extremamente importante que estamos celebrando hoje? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Na verdade, meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer para você que a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ela é celebrada pela igreja há muito tempo. Desde o dia 28 de fevereiro de 1477. Veja, se nós estamos no ano 2024, já quase chegando em 2025, e essa solenidade da Imaculada, desde o ano 1477, vem sendo celebrada pela igreja. Você pode imaginar quantos séculos faz que a igreja celebra esta solenidade. Mas apenas no ano 1854, com o Papa Pio IX, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora se transformou em um dogma, uma verdade da fé que todo católico, católica que ama a sua igreja deve não apenas crer, mas defender com todo o seu coração. No dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX publicou uma bula, que é um documento papal, chamada Inefabilis Deus. Deus inefável. Inefável, para quem não sabe o significado dessa palavra, é inexplicável. Deus inexplicável. E o Papa, então, falando sobre esse Deus que nós não conseguimos explicar com palavras, esse Deus que tem um amor por nós que extrapola o nosso entendimento, esse Deus que antes que o mundo fosse criado já nos amava, tomou uma decisão de conceder para Maria uma graça que nenhuma outra pessoa na sociedade havia conseguido. A graça de ser concebida sem pecado. Nós sabemos, você sabe, que para nós cristãos, a vida, ela não começa quando a criança nasce. A vida não começa quando o feto se torna o embrião se torna um feto. Para nós, a vida começa na concepção. E o que é a concepção? É o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali começa a vida. Amém, pessoal? Amém. E Deus decidiu então que no caso de Maria, Nossa Senhora, a concepção dela fosse diferente. E diferente como? Todas as vezes que acontece uma concepção, todas as vezes que um espermatozoide fecunda um óvulo, no meio desse processo já surge o pecado.
E cada criancinha que vai se desenvolvendo no ventre da sua mãe, já vai se desenvolvendo manchada de pecado. Como Deus queria trazer o seu filho à terra, e como o Filho de Deus não poderia ter pecado algum, Deus decidiu cortar o pecado pela raiz. Assim que Maria foi concebida na barriga da mãe dela, Deus já preservou Maria do pecado original. Você deve estar se perguntando assim: padre, mas em relação a nós, o que isso significa? Isso significa muita coisa. Essa celebração de hoje, ela manda diversos recados, mensagens para você e para mim. Qual é a primeira mensagem que podemos extrair dessa solenidade da Imaculada Conceição de Maria? A solenidade de que Deus não tem parte com o pecado. Deus não habita o pecado. O pecado não faz parte dos planos de Deus. O pecado não agrada a Deus. E a mensagem é até mais forte no seguinte sentido: assim como Deus tem um plano para Maria, Deus também tem um plano para cada um de nós. Assim como Deus escolheu Maria para uma missão, Deus também escolheu cada um de nós para uma missão. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então bate no peito e diga assim: eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Olha para o seu irmão que está do lado, direito e esquerdo, e fala: você é escolhido de Deus. Fala para ele assim: Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para cada um de nós, viu, internauta? Deus tem um plano para você que está em casa. Deus tem um plano para você que está assistindo. Deus tem um plano para você. Mas o primeiro obstáculo para que esse plano aconteça é o pecado. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: padre, eu pedi a Deus uma graça, já faz tanto tempo que eu estou esperando essa graça acontecer e a graça não acontece. Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus virou as costas para mim? Será que Deus esqueceu de ter piedade de mim? Às vezes não é que Deus esqueceu de você, não é que Deus não está te ouvindo, não é que Deus virou as costas. É que o seu pecado está atrapalhando a graça de acontecer. Eu vou dizer para você de uma maneira muito dura, de uma maneira muito clara: se Maria tivesse pecado, o plano de Deus não poderia acontecer na vida dela. Se Maria tivesse cometido pecados, ela jamais poderia ser a mãe do Salvador. Porque o Salvador, para nascer, precisava de encontrar um corpo, um ventre sem mancha de pecado. E da mesma maneira eu vou dizer para você: quanto mais pecados você tiver, mais difícil vai ser para Deus realizar uma obra na sua vida. Às vezes eu fico tão indignado com pessoas que vêm para a igreja e pedem a graça, maridos que vêm para a igreja pedir a graça, mas estão traindo a esposa. Esposas que vêm para a igreja, mulheres casadas, dizendo: padre, reza para mim, padre, me ajuda a alcançar uma graça, mas essa esposa está traindo o seu marido. Como é que Deus pode agir? Como é que a graça pode acontecer na vida de uma pessoa que está mergulhada no pecado?
Como é que você quer que Deus te ajude se você vive no pecado? Quer ver outro exemplo? Pessoas que estão precisando de uma graça. Um exemplo: alguém na sua casa foi diagnosticado com câncer. E aí você se desespera e corre para a igreja pedindo a Deus que cure essa pessoa. Mas ao mesmo tempo que você vem na igreja, você vai na macumba. Ao mesmo tempo que você pede o padre, você pede o pai de santo. E eu não sei se você sabia, mas frequentar a macumba é pecado. E aí eu pergunto para você, como você pode receber a graça de Deus se você está mergulhado no pecado? Como você quer que Deus abençoe a sua empresa se você vive fazendo coisas erradas dentro da sua empresa? Engana as pessoas, pratica fraudes, é um proprietário, é um empresário corrupto, não emite nota fiscal, fica tentando enganar o Estado, fica tentando tirar vantagem em tudo. A luz não habita nas trevas. Entre a luz e as trevas não existe comunhão. Onde há luz não há treva, onde há treva não há luz. Da mesma maneira eu vou dizer para você, o pecado não habita com a graça. O pecado não tem comunhão com a graça. Onde há pecado, a graça vai embora. Onde há graça, o pecado vai embora. Amém, pessoal? Amém. Mas aí nós chegamos diante de um dilema, né? Que diz assim: como fazer para não pecar? A própria Bíblia diz que o homem mais santo sobre a terra peca no mínimo 7 vezes por dia. Sabia disso? Se você não sair de sua casa, ou se você mudar para uma montanha e ficar sozinho na montanha, sem conversar com ninguém, procurando não fazer nada de errado, você ainda vai cometer 7 pecados por dia. O que fazer se a gente não consegue ficar sem pecar? Primeira coisa que eu preciso dizer para você é que os pecados que mais atrapalham a graça de acontecer são os pecados mortais e pecados capitais. Esses pecados, sim, você tem como neutralizar, você tem como erradicar, você tem como evitar. Pecados que ofendem gravemente a Deus. Vamos lá. Matar pessoas. A pessoa que mata um ser humano, ela pode rezar, pedir a graça não vem, porque o pecado dela criou um muro que a separa da graça de Deus. E quando eu falo de matar pessoas, eu estou falando também de aborto, viu, pessoal? Você, mulher que já cometeu aborto, saiba, isso foi uma coisa muito grave que você fez. Foi um assassinato. E enquanto você não se reconciliar com Deus, sua vida espiritual fica parada. Outro pecado que ofende gravemente a Deus: adultério, traição. Marido trair esposa, esposa trair marido. E aqui eu vou além, tá bom? Namorado, se você está namorando com uma pessoa, você não pode ficar com outra pessoa sem antes terminar com aquela. E se você está namorando e trai a sua namorada e trai o seu namorado, saiba, espiritualmente a sua vida está bloqueada. Eu não sei se já aconteceu isso. Eu quero perguntar para você aqui. Eu quero que você seja sincero, tá bom? Quem aqui tem o WhatsApp? Diga amém. Você que tem o WhatsApp, já bloqueou alguém no WhatsApp, sim ou não?
Você já reparou que quando você bloqueia a pessoa no WhatsApp, ela pode mandar mensagem para você, a mensagem chega? Você vê a mensagem? A pessoa, quando você bloqueia a pessoa, se ela quiser fazer uma ligação para você pelo WhatsApp, ela consegue? Ela consegue visualizar sua foto? No mundo espiritual é assim. Quando você está bloqueado no mundo espiritual, você pode mandar qualquer mensagem para Deus. Você pode mandar qualquer pedido a Deus. Deus pode mandar qualquer graça para você, você não recebe. Não recebe. Você pode pedir o Papa para rezar para você, não recebe. Por quê? Você está bloqueado. E é importante você saber disso. Quanto maior o pecado que você comete, maior o bloqueio que você causa no mundo espiritual. Pecado de roubo, pegar coisas que não são suas, roubar dinheiro na empresa, pegar coisas escondidas na casa do seu patrão, da sua patroa, passar a perna nas pessoas. Deus não aprova essas coisas. E tem outros pecados que também são perigosos, que também são graves, como por exemplo o pecado da inveja. Se você ficar sentindo inveja das pessoas, você vai bloquear a sua vida. Quando você rezar, Deus pode até te escutar, mas você não vai receber a bênção. Quando você adoecer, Deus pode até mandar a cura, mas a cura não chega, porque o seu pecado está bloqueando a graça de Deus. Você está bloqueado espiritualmente. O pecado do ódio, odiar alguém. No momento que você diz eu odeio aquela pessoa, você está bloqueando a sua relação espiritual com Deus. Deus pode mandar mensagens para você, não chega. Deus pode mandar graças para você, você não recebe. E até as graças que você gostaria de receber e que são suas, não chegam. Então eu preciso que você entenda isso. O meu pecado me bloqueia diante de Deus. Amém, pessoal? Amém. Então você precisa cortar com todo pecado grave. Pecado contra os 10 mandamentos, pecado contra seu pai e sua mãe, a quantidade de filhos que vivem amaldiçoados, porque não respeita o pai, não respeita a mãe, briga com a mãe, bate na mãe, bate no pai. Um filho desse nunca vai ser feliz na vida. Um filho que tem dinheiro e vê a mãe passando fome. Um filho que tem carro e vê o pai precisar de uma carona para ir no hospital, para ir fazer uma consulta, e o filho nega, nunca será feliz. Não é que Deus fica com raiva da pessoa, é a pessoa que bloqueia a sua relação com Deus. Então pensa aqui comigo, pessoal. Você tem o Padre Wagner no seu WhatsApp. Se você me bloquear no WhatsApp e eu mandar mensagem para você e você não receber, a culpa é minha, sim ou não? A culpa é sua, muquiça, que me bloqueou. Quando você peca, não é Deus que te bloqueia, é você que bloqueia Deus. E aí sua vida fica travada. E aí começam a surgir aquelas conversas: padre, a sensação que eu tenho é que eu estou nadando e morrendo na praia. A sensação que eu tenho é que eu estou enxugando o gelo. A sensação que eu tenho é que eu estou caminhando, mas sem prosseguir. Minha vida está parada, todas as portas estão fechadas. Essa é a sensação de alguém que espiritualmente está bloqueado. O pecado faz isso. Se Maria tivesse cometido pecado, ela também teria se bloqueado com Deus.
Como a relação entre Maria e Deus precisava estar completamente perfeita, plena, Deus então a protegeu contra o pecado e particularmente o pecado original. Aí entra a segunda mensagem: Padre, como eu posso me proteger contra o pecado e contra o pecado original? A igreja deixou para nós um recurso maravilhoso que poucas pessoas, ou eu vou dizer assim, que muita gente ainda não tem consciência desse recurso. Sabe qual é o nome dele? Batismo. Batizar uma criança é de alguma maneira proteger aquela criança dos pecados que no futuro ela poderia cometer. Então eu quero pedir para todos vocês: valorizem o batismo. Não considerem que o batismo é apenas um momento social. Eu vou batizar meu filho, eu vou tirar foto, eu vou fazer um almoço, eu vou fazer um jantar, eu vou dar um banquete lá para os padrinhos. Não, batismo não é para fazer festa. Batismo não é para dar presente, batismo não é para tirar foto. Batismo é para dar proteção, imunidade espiritual para aquela criança. E aí você diz assim: padre, mas eu fui batizado. E mesmo sendo batizado, eu peco toda hora. Será que o meu batismo perdeu a força? O que aconteceu comigo então? Porque eu fui batizado e eu ainda sinto vontade de pecar. É porque, veja, o batismo, ele te protege do pecado, mas o batismo não retira de você a vontade de pecar. Por quê? O batismo não rouba a sua liberdade. Então não basta você dizer: eu fui batizado e agora tudo pronto, eu não preciso mais preocupar. Não, você foi batizado, você vai receber uma ajuda de Deus para lutar contra o pecado, mas existe a sua parte que você tem que fazer. Com Maria foi assim. Deus concedeu para Maria a graça de ser protegida do pecado original. Mas você não acha que Maria também, ela precisou de lutar, ela precisou de se esforçar para fazer a parte dela? Quem acha que sim, diga amém. Porque Deus, quando quer agir na nossa vida, Ele conta sempre com a nossa colaboração. Deus não é aquele tipo de pai que diz assim: meu filho, deixa que eu vou fazer tudo para você. Deus diz: não, meu filho, eu vou fazer junto com você. Eu faço uma parte, você faz outra parte. E aí entra no ditado de Dona Maria, que você conhece: faça a sua parte. Deus quer fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Qual é a sua parte? Evitar o pecado. Quer ver um pecado que hoje está arrastando a juventude? O pecado contra o 6º mandamento, o pecado na área da sexualidade, o pecado da pornografia, o pecado da masturbação. Olha, pessoal, pelas experiências que eu tenho tido assim de atendimento, de confissões, de conversas, de cada 10 jovens, 9 estão mergulhados nesse pecado. A pornografia está destruindo a juventude. E esses jovens mergulhados na pornografia não conseguem ter sonhos, não conseguem ter ânimo. Muitos não conseguem nem sair de casa, não conseguem se levantar da cama, entram em depressão, entram num estado de desânimo de vida que vai só aumentando a cada dia.
jovens que poderiam estar brilhando, jovens que poderiam ser grandes homens, grandes mulheres na vida, completamente bloqueados por causa de pecado. E aí a mãe desses jovens diz assim: ó padre, reza para o meu filho, me ajuda a rezar para o meu filho, padre, ele não sai do quarto, é o dia inteiro com o celular na mão. O padre pode até rezar, mas se o jovem não fizer a parte dele, a graça não acontece. Veja você, Deus fez a parte dele, ele protegeu Maria do pecado original, mas Maria também tinha que fazer a parte dela, e o Evangelho mostra, o anjo chegou e perguntou para ela: Maria, você aceita ser a mãe do Salvador? Ela disse: sim, eis aqui a serva do Senhor. Então Maria também teve que fazer sua parte. Não é só você ficar rezando e querendo que Deus te liberta do vício, você também tem que fazer sua parte. E aqui eu quero dar uma palavra para os jovens que estão com problemas nessa área da masturbação. Você já descobriu, por exemplo, que esse pecado acontece na maioria das vezes à noite. Então é só você combinar consigo mesmo: à noite eu não pego no celular, à noite meu celular fica desligado da internet, à noite celular para mim vira veneno, não mexo com o celular. Você descobre que esse pecado acontece com você quando você está muito sozinho, então procura estar mais perto das pessoas, procura não ficar isolado, procura não ficar muito tempo trancado dentro do quarto, porque quando você se isola, o desejo de pecar aumenta. Então você também vai ter que fazer esforço. E aqui agora eu quero falar também para umas pessoas, o Senhor está me pedindo para falar isso. Pessoas que fumam. Alguém falou para você já que fumar é pecado? Você sabia que fumar é pecado? Quem sabia, diga amém. Fumar é pecado, viu? Cada cigarro que você fuma, você está colocando mais um tijolinho nesse muro que você está construindo, que te bloqueia em relação a Deus. Precisa parar de fumar. Você precisa, não sei para quem que eu estou falando isso, mas Deus está pedindo, eu falo. Você precisa parar de fumar. E não venha com conversinhas: ah, eu estou esperando Deus me dar a graça. Deus já te deu a graça. Desde o dia que você foi batizada, Deus te deu a graça. Agora falta você criar coragem e começar a lutar para colaborar com a graça de Deus. Então perceba, meu irmão, não tem glória sem sacrifício, não tem vitória sem luta, não tem bênção sem renúncia. Quando Maria decidiu ser a mãe de Jesus, quando ela aceitou o projeto de Deus, ela teve que abrir mão de muita coisa. Inclusive, ela teve que abrir mão da festa de casamento que ela já estava preparando com José. Quando eu decidi ser padre, eu tive que abrir mão de muita coisa. Por que você não quer abrir mão? Você só quer ganhar, você não quer perder? Você acha que Deus só tem que te dar e você não tem que dar nada para Deus? Você acha que todo esforço é Deus que tem que fazer, você não tem que fazer esforço nenhum. Você acha mesmo que o segredo do sucesso é ficar sentado na encruzilhada da vida, esperando a bênção de Deus chegar? E sua parte? Onde é que fica o seu esforço? Onde é que fica a sua renúncia? Onde é que fica as suas lutas? O preço que você precisa pagar? Porque veja, de alguma forma Deus concedeu a graça para Maria, mas ela também teve que pagar um preço. O grande problema nosso, meu irmão, é que a gente não quer pagar preço nenhum. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer pagar o preço da bênção. A gente quer alcançar a graça, mas a gente não quer pagar o preço da graça. A gente quer ter sucesso, mas não quer pagar o preço do sucesso. Vou falar uma coisa aqui, me desculpa, por favor, me desculpa. Desde já eu peço desculpa. Mas tem uma coisa que está estragando o Brasil
e que pouca gente está percebendo. Essa política do governo de dar dinheiro para todo mundo e as pessoas ficarem sem trabalhar. Se tem alguém que concorda com o padre, dá uma salva de palmas para ele. Pessoal, essa política é demoníaca. Porque se por um lado ela te ajuda e te dá o dinheiro, por outro lado ela retira de você a vontade de lutar. Você não tem que fazer nada, você não tem que trabalhar, você não tem que se esforçar. O dinheiro todo mês cai na sua conta. Mas lembra lá de Gênesis, Deus falando para Adão: a partir de agora, Adão, você vai comer por causa do suor do seu rosto. A dignidade de um homem está naquilo que ele produz, no seu trabalho. Quanto mais você trabalha, mais você se dignifica. Quanto menos você trabalha, menos você se esforça, mais você abre mão da sua dignidade. É por isso que hoje a gente vê o Brasil do jeito que está. O certo virou errado e o errado virou certo. Você procura hoje pessoas para trabalhar, você não acha. As mulheres não querem mais trabalhar como empregadas domésticas, os homens não querem mais trabalhar como pedreiros, como pintores, não querem mais assumir tarefas. Por quê? Eu estou recebendo do governo. Mas deixa eu te falar, tudo tem um preço. E esse dinheiro que você está recebendo, o preço vai vir lá na frente. O demônio é assim. Se você vai procurar, por exemplo, um centro de macumba e fala: eu queria receber um presente do demônio, o demônio te dá o presente. Você pensa que é de graça, mas lá na frente vem o preço para pagar. Com Deus não é assim. E eu quero falar para todos vocês, olhem para mim agora, guardem uma coisa no seu coração: Deus não dá nada de graça para ninguém. Se você quer as coisas de graça, vai procurar o demônio, porque Deus não tem nada de graça. Deus é assim: você quer? Então vamos fazer uma parceria. Eu faço a metade, você faz a metade. Com Maria foi assim. Deus fez a parte dele e Maria teve que fazer a parte dela. Como? Evitando o pecado, procurando viver os mandamentos, procurando viver na graça de Deus. A vida é assim, meu irmão, não tem graça sem sacrifício, não tem bênção sem renúncia. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, Deus tem vitória para te dar, mas você precisa colaborar com Deus. Você precisa sair desse pecado, você precisa sair desse mundo, desse vício, e dizer: sim, Deus, eu vou com o Senhor. Se hoje nós estamos celebrando a Imaculada Conceição de Maria, isso se deve ao fato de Jesus ter vindo ao mundo, porque a Imaculada Conceição de Maria tem a ver com o plano de Deus de trazer o seu Filho para a terra. Mas essa celebração, ela também diz respeito às lutas que Maria enfrentou. As lutas que Maria teve de passar para ser uma mulher de Deus e para não ceder ao pecado. Por isso hoje, meu irmão, por isso hoje, minha irmã, eu quero dizer para você: se você quer ter vitória na vida, se você quer que Deus conceda a você a sua graça, então procure fazer como Maria, faça a sua parte. A sua parte é qual? Amar a Deus acima de tudo. Colocar Deus como superior, colocar Deus como prioridade, colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus mais do que você ama seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, amar a Deus mais do que você ama sua casa, amar a Deus mais do que você ama seus bens, amar a Deus mais do que você ama sua roça, sua fazenda, seus animais, amar a Deus mais do que você ama sua própria vida. É assim que tem que ser.
Eu tenho certeza, se você perguntasse para Maria: Maria, qual é a pessoa que você mais ama no mundo? Ela ia dizer: eu amo a Deus. E se você perguntasse para ela: Maria, você não ama seu esposo José? Ela diria: eu amo sim meu esposo José, meu marido José, eu amo ele. Mas o amor que eu tenho por José nem se compara com o amor que eu tenho por Deus. Eu quero falar para você: aprende a colocar Deus como prioridade na sua vida. Aprende a fazer de Deus o maior amor da sua vida, e você será feliz. Aprende a amar o próximo, parar de inveja, não ficar guardando ódio, guardando mágoa. Perdoa as pessoas que te machucaram, perdoa as pessoas que te magoaram. Isso vai fazer bem, é para você, não é para elas. Aprende a valorizar a igreja, a ser um homem de igreja, a ser uma mulher de igreja. Sai do boteco. Boteco não dá sucesso, boteco não traz melhoria na vida de ninguém. Se boteco fosse sinal de vitória, os cachaceiros seriam todos vitoriosos. Agora eu digo para você: a igreja sim é um lugar de vitória. Eu conheço muita gente, você também deve conhecer, que não era ninguém e que veio para a igreja e se tornou uma pessoa vitoriosa. Então aprenda com Maria, faça a coisa certa. Lembra que você está nesse mundo, não é de brincadeira, não é de passagem. Você está aqui para cumprir uma missão, e a sua missão é amar a Deus sobre todas as coisas e amar cada pessoa como você ama a si próprio. Se você conseguir isso, você vai se sentir feliz, abençoado. E Maria vai poder dizer para você: você também, assim como eu, é um filho amado do Deus Altíssimo, que merece entrar para o reino do meu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.